está escrito assim: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Amém? Feche seus olhos, por favor. O povo para os seus filhos é ilimitado. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que um coração nunca sentiu, é o que ele tem. Não diz que ele está, mas ele já tem preparado para aqueles que o amam. E o nosso espírito que esquadrinha o nosso coração, ele já sabe disso. É por isso que quando o nosso espírito está forte, nós olhamos para as circunstâncias e nós entendemos, elas não são maiores do que Deus. É por isso que quando o nosso espírito está bem nutrido, está alimentado, nós olhamos para aquilo que é limite para nós e nós entendemos, Deus não conhece a palavra impossível. Aquilo que é impossível para mim, para Deus é possível. Sabe, talvez seja a hora do nosso coração apresentar para Deus tudo aquilo que a gente colocou como limite. Deus, a partir daqui eu não consigo mais. E a Bíblia vai falar que não existe, não vem sobre nós uma aflição, uma tentação, uma circunstância difícil que seja maior do que aquilo que nós possamos suportar. Na verdade, as dificuldades aos nossos olhos que nos param, que nos minguam, não, aos olhos de Deus elas são, na verdade, objetos de treinamento. Ele está nos processando, Ele está nos aperfeiçoando, nos ensinando que os obstáculos existem para ser superados, os obstáculos existem para serem vencidos. É isso que Deus me ensina. A Bíblia me ensina que aquilo que eu vivi até hoje é incrível, sim ou não? Aquilo que você viveu com Deus até hoje é incrível. Mas olha que incrível, existe muito mais. Eu estou apaixonada pela geração que eu vejo nascer, que está também em processo de apaixonamento por Deus. A gente está entendendo que Ele é o motivo de todas as coisas, que Ele é o centro de todas as coisas. A gente está voltando a entender que o maior dos mandamentos é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, com toda a sua força. E essa geração que está se apaixonando por Deus, ela entende que o rio de Deus, ele pode ser mais profundo, que a vida com Deus, ela pode ser mais profunda. Nunca foi ideia de Deus chamar o homem para o superficial, para o raso. Deus sempre teve no seu coração a vontade de trazer o homem para um nível tão profundo, ao ponto deles dois serem um. Jesus fala: Pai, que eles sejam um comigo, assim como eu sou um com o Senhor. Só que só entende isso quem sai do raso. Quem sai do raso? No raso é engraçado o raso, porque quem está no raso pega do final da onda, sim ou não? Sim ou não? Mas aí que está, cara.
Deus não quer que você participe do final. Ele quer que você flua desde o começo. Só que para fluir naquilo que Ele está fazendo, eu preciso de uma coisa que a gente tem medo de fazer. Eu preciso perder o controle, pastor. Sabe, eu fui em Aracaju, no final do ano passado, passar as férias com a família. E pensa, fazia tempo que eu não ia no mar. Quando eu fui um pouquinho mais profundo, a primeira coisa que aconteceu comigo, eu caí, tomei um caldo na onda do mar. Minha unha que estava quebrada foi embora. E eu entendi, o Senhor falou comigo ali, Ele falou: Karen, eu preciso que você entenda que quanto mais profundo em mim você for, menos controle da sua vida você terá. Talvez seja o nosso erro, a gente é muito sistemático. A gente olha para as quantidades e a gente percebe que as quantidades não são suficientes para algumas coisas e a gente se desespera. A gente olha para as ausências e a gente percebe que as ausências estão sendo maior do que as presenças, do que aquilo que está nos suprindo, e a gente se desespera. Mas ei, antes da casa ser arrumada, na faxina, ela parece estar bagunçada. Não sei se acontece com você, mas na minha casa, quando minha mãe vai dar uma faxina, é terrível. A casa que eu conhecia, não conheço mais. Eu chego em casa, o sofá está de um lado, as camas estão viradas, o guarda-roupa vai para o outro lado, porque ela está limpando as coisas. Ela está tirando aquilo que virou poeira, aquilo que se acumulou. Para mim é bagunça, mas para ela é o começo da organização. E na nossa vida com Deus é assim. Jesus, Ele entra na casa, mas Ele nunca vai deixar a casa do jeito que está. Se Ele entra, é para arrumar. Se Ele entra, é para organizar. Se Ele entra, é para preencher. Se Ele entra, é para ser o dono da casa e não uma visita. Ele vai tirar as coisas de lugar e o seu coração vai se desesperar, porque você vai precisar perder o controle para entender que é Ele quem está controlando. Você vai precisar abrir a sua mão para entender que quem está tirando e quem está colocando é Ele. E as poeiras acumuladas, elas vão sair, porque Ele sabe aonde precisa limpar. E as coisas escondidas embaixo do tapete vão ter que sair, porque Ele sabe aonde a gente acumula as nossas dores, as nossas fragilidades e debilidades. E se preciso for, Ele arranca esse tapete daí. Ele vai entrar nos quartos escuros do nosso coração. Porque para que a gente receba mais de Deus, a gente precisa entregar para Ele até aquilo que a gente ora falando: Deus, menos aqui. Porque a gente tem essa mania. Vou pedir perdão pela minha voz, não estou nos meus melhores dias, mas tenha paciência comigo. A gente tem essa mania, a gente fala: Deus, eu deixo que o Senhor toque em todas as áreas da minha vida, menos aqui. Sentimental? Não, Deus, não. Sentimental não. Toca em tudo, menos aqui. Familiar? Não, Deus, não. Deixa minha família. Tudo, menos aqui. Profissional? Não, Deus, não. Menos aqui. E Deus está falando: é esse teu menos que está te impedindo de receber mais. É esse teu menos que está te impedindo de ir mais profundo, de ir mais além, de sair do superficial. As águas davam nos tornozelos, mas há um convite para Ezequiel falando: ei, vem um pouco mais. As águas davam nos joelhos, mas ainda não é suficiente. Há um convite para Ezequiel: vem um pouco mais. Existirão ambientes em Deus que os seus pés vão te levar, e eles serão ambientes incríveis, mas não para por aí. Há um convite de Deus para mais. Existirão ambientes em que a sua oração, os seus joelhos te levarão, mas é preciso mais.
Ele vai mais um pouco e as águas dão nos lombos. Existirão ambientes que a correção de Deus vai te levar, mas não para por aí, há muito mais. Sabe o que eu aprendi lá nas minhas férias? Eu não sei se Deus fala com vocês nas férias de vocês. Fala? Deus, Ele conversa comigo no simples, no cotidiano. Eu cheguei na praia e eu amo a natureza, cara. Eu amo a natureza. Eu fico meio besta. Tipo de parar assim e fazer... Uau! Uau! Fica assim. E aí eu percebi que eu fui um pouco mais à frente no mar, até as águas darem bem aqui, parei. E fiquei admirando. E o Senhor falou assim, Karen, admirar é bom, não é? Eu falei, é tudo tão lindo, Deus, é tudo tão incrível. Aí Deus falou, não quero só admiradores. Eu posso ir nas águas que dão nos meus pés. Eu posso ir nas águas que dão nos meus joelhos, nas águas que dão nos meus lombos, mas eu serei apenas admirador daquilo que Deus está fazendo. Agora um convite maior. Mediu outros 1000 côvados, e essas águas já eram um rio que não se podia atravessar. Ele falou assim, cara, enquanto mais fundo você for em mim, naquilo que eu tenho para fazer, você vai sair do ambiente de admiração, do nível de admirador, e vai entrar no ambiente de experimentação. Você vai experimentar daquilo que eu estou fazendo. Você vai experimentar de quem eu sou. Você vai experimentar daquilo que o meu coração está sentindo. Isso é ir mais profundo. O superficial sempre vai falar, Deus, sinta o que o meu coração está sentindo. O profundo vai falar, Deus, eu quero sentir o que o seu coração está sentindo. O superficial sempre vai falar, Deus, eu preciso receber, eu preciso ter, mas o profundo vai falar, Deus, o que o Senhor quer mais de mim? O que eu ainda preciso entregar? O quanto eu ainda preciso morrer? Ser imergido naquilo que Deus está fazendo significa entender que é a vontade dEle que vai reinar e não a minha. É uma delícia viver a minha vontade, mas é maravilhoso viver a vontade de Deus. Minha vontade é falha, frágil, fraca. A dele não. A dele é boa, perfeita, agradável, plena. O Senhor falou comigo há um tempo atrás. Ele falou assim, Karen, eu preciso que você abra mão do salva-vidas que você fez. Que isso, cara? Meu plano B. Eu dediquei a minha vida a Deus, mas eu tinha um plano B. Eu falava, não, se não der certo esse caminho, eu tenho outro. E aí o Senhor falou para mim, cara, eu preciso que você abra mão do seu plano B, do seu colete salva-vidas. Ele falou assim, você tem medo de afundar e morrer afogada. Mas sabe, abra mão do seu colete salva-vidas. Amém. Abra mão do seu colete salva-vidas, que quando você estiver lá no fundo, eu vou te ensinar a respirar embaixo d'água. O quanto você vai ter uma permanência, se é ditado por o quanto você é profundo e enraizado no seu secreto, no seu ambiente de contemplação íntima com Ele. Se você não tem raízes lá, esse público vai te derrubar. Se você não tem raízes profundas, o superficial vai te derrubar. O superficial, ele não suporta tempestades. Aquele que é profundo entende. A tempestade vem para me limpar. O superficial, ele não entende que na vida nós teremos vales.
E quando ele se vê dentro do vale, ele vai querer parar, mas o profundo não. Ele sabe que o vale, na verdade, é um ambiente para que você se trate em Deus. É no vale que a gente reconhece as nossas debilidades. O superficial, ele não suporta o deserto, porque ele olha para o deserto e ele só vê ambiente de tentação. Mas o profundo não, ele sabe que o Espírito Santo pode me conduzir ao deserto para aperfeiçoar a natureza de Cristo dentro de mim. E até no deserto, aquele que se fez profundo em Deus, dele fluem rios de água viva. Sabe, eu não sei o quanto você já experimentou de Deus, mas para quem tem um coração que o ama, sempre vai existir o mais. A Bíblia vai falar, conheçamos. E muita gente para aqui no nível do conhecimento, mas esse versículo continua, ele fala, conheçamos e prossigamos em conhecer. Ou seja, tem mais, cara. Se você já sentiu o Deus que cura, o Cristo que cura, o Cristo que fala, o Cristo que move, deixa eu te falar, há um ambiente tão mais profundo que você não o conhece por aquilo que Ele faz, mas o conhece por quem Ele é. Nesse ambiente profundo, as mãos dEle não vão me dar, mas o coração dEle sim. Nesse ambiente profundo, talvez a voz dele não vá falar, mas no silêncio, o silêncio é um ambiente perfeito para me entender o que o coração dele diz, para me aprender o que o coração dele diz. Deixa eu te falar, quando a voz de Deus se calar, você vai achar que ele está falhando ou que ele está buscando um pouco mais de você? O convite está feito. Venha um pouco mais. Mas quem escolhe dar o primeiro passo é você. E o primeiro passo, ele é o mais difícil. Desequilibrado. Veja uma criança, um bebê, quando está começando a andar, ele já anda assim de boa, direto, sim ou não? Não. Ele vai desequilibrado, meio capenga, caindo para um lado, para o outro. O primeiro passo, ele não é o mais equilibrado, mas ele é o mais celebrado pelo pai. O pai olha para o filho vindo, ele fala, uau, meu filho está vindo para mim, está dando os primeiros passos. O primeiro passo não te leva já para onde você quer, mas ele já te tira de onde você estava. Isso é importante. É você falando, Deus, eu sei que eu vivi por muito tempo em um ambiente raso, em uma margem, em um algo superficial, mas hoje o meu primeiro passo está falando que eu não vivo mais lá. Eu estou disposta a viver algo mais profundo, algo mais além. Você está disposto a entender que um dia Jesus vai falar, ei, sai do barco. Mas eu conheço o barco. Aqui eu me sinto tão bem. Aqui eu me sinto tão confortável. Aqui eu me sinto protegido. Não. Às vezes Deus vai testar o nosso coração para ver se aquilo que Ele nos deu não está tomando o lugar que deveria ser dele. E se for preciso, Ele vai falar, sai daí, porque eu não estou mais aí. E aquele que vive por uma vida submersa, imersa em Cristo, ele vai falar, eu não quero estar aonde o meu Cristo não está. Aprenda com Pedro, um cara profundo em Cristo. Sim, ele teve seus defeitos, suas falhas. Ele foi preciso que Deus o tratasse. Sim, mas preste atenção. Ele foi a única pessoa que virou para Jesus e falou, Jesus, eu não tenho para quem ir, porque eu entendi que só no Senhor eu tenho o que eu preciso. Pedro teve sim as suas falhas de caráter, mas ele entendeu, o barco não vale de nada para mim se Cristo não estiver. Foi o único homem que andou sobre as águas com Jesus,
Karen, mas ele afundou. Deixa eu te falar, você vai ter as suas atitudes e em algum momento alguma dificuldade vai chegar, mas a quem Pedro recorre? Ao mesmo Jesus que o chamou, falando que o caminho estava feito no mar. E se eu cair, Karen, ele te levanta. E se eu falhar, Karen, ele te trata e não faz com que essa falha seja contínua e constante. Sabe, o superficial, ele sempre vai olhar para os seus erros e ele vai tentar dar desculpas. Falar, Deus, eu fiz porque fulano fez também. Senhor, eu falei porque eu ouvi alguém falando. Não. Eu aprendi e eu tenho compartilhado isso aonde eu vou. A primeira coisa que Deus quer de você depois do seu erro não é a sua desculpa. Isso é superficial demais. Todo mundo sabe dar desculpa, sim ou não? Mas poucos são bons de arrependimento. Primeira coisa que Deus quer depois do seu erro é o seu arrependimento. É você falando, Deus, eu errei o caminho, mas eu estou disposta a voltar. Deus, eu errei a direção, eu errei o alvo, mas eu estou disposta a voltar ao lugar de onde eu nunca deveria ter saído. E isso é a atitude de alguém que entendeu que precisa ser profundo em Deus. Há um tempo atrás eu conheci algumas pessoas que estavam em crise, porque olhavam no espelho e não viam o sentido de por que Deus estava acreditando nelas. E por um tempo eu vivi isso também. Olha para mim, pequena, mirradinha, bem criança mesmo, e Deus ele tem começado a me usar de um jeito que eu falei, cara, eu perdi o controle. E eu olhei no espelho e eu falei, Deus, o que está acontecendo? Eu não me sinto capaz. E o Senhor falou para mim, justamente porque você não se sente capaz, que eu vou te usar, porque eu posso capacitar aquele que não se sente capaz. E aí ele me fez entender aqueles versículos que falam que a escolha de Deus não é por sabedoria, mas Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. A escolha de Deus não é por força, porque Ele escolhe as fracas para confundir as fortes. A escolha de Deus não é por quem é alguma coisa, a escolha de Deus é por aqueles que não são, porque nesses Ele pode aperfeiçoar o seu poder. Nas coisas loucas Ele pode glorificar o seu nome. Por quê? Porque não faz sentido. Quem dá sentido é Ele. Sabe, eu estou vivendo um tempo de convicção de que eu vivo os dias do favor de Deus sobre a minha vida. E eu quero que você acredite que é o tempo do Brasil viver o tempo de favor de Deus. É o tempo da igreja viver o favor de Deus. Chega de sermos tão superficiais ao ponto de espalhar, ao ponto de fazer o perdido se perder, mas ainda não. Nós somos a igreja gloriosa que vai juntar, que vai trazer, que vai tratar. Esse que nós somos. Uma igreja profunda. É uma igreja que não está ligada para a quantidade. Ela entende que isso faz parte. Mas o real valor é entender que o noivo está vindo aí. E é para Ele que a gente está se aprontando. É para Ele que eu estou me transformando. Eu acredito que o tempo do favor de Deus chegou para a sua vida, cara. Porque eu acredito que a partir de hoje nós vamos parar de ser rasos em Deus. Nós temos dois extremos. Ou a gente vem para Deus todo arrebentado por causa das coisas que não deram certo. E a gente fala, Deus, não deu certo, por isso eu quero que o Senhor entre na minha vida. Ou a gente vai para o outro extremo, as pessoas que só sabem chegar perto de Deus quando tudo está bom. E quando as coisas dão errado, acham que é culpa de Deus. Não. O profundo, ele sabe que se tudo está bem, glória a Deus. E se tudo está ruim, glória a Deus. Está ruim para mim,
mas nunca saiu do controle dele. O convite dele para você nessa noite é: você pode vir um pouco mais. Mas eu já oro tantas horas por dia. Não. Talvez é momento de você se entregar mais. Mudar a sua oração. Mudar sua perspectiva. Deus, não. O Senhor sabe que eu já pedi muito um carro para o Senhor. O Senhor sabe que eu já pedi muito um concurso, uma faculdade, uma boa casa, um intercâmbio. O Senhor sabe. Mas sabe, Deus, hoje eu quero orar diferente. Hoje eu quero orar falando: Deus, o que o Senhor quer de mim? O quanto mais do meu coração eu preciso te dar. Porque às vezes a gente acha que está dando tudo, mas não está dando nada. A gente ouve a voz dele falando aqui: ei, eu sei que o seu dia está corrido, mas você pode me contemplar em um detalhe agora. Eu sei que nada foi tão bom quanto você queria no dia de hoje, mas você pode parar e lembrar de mim com amor um pouco agora. Existe um novo ambiente em Deus preparado para você. A porta está aberta. Está aberta. Na cruz, o véu se rasga. Aquilo que te impedia não te impede mais. Para de dar desculpa. Aquilo que era obstáculo não é obstáculo mais. Para de dar desculpa. Existe uma voz falando: ei, vem um pouco mais. Mas Deus, aí eu vou perder o controle. Abre mão. Não aperta o cinto não, tira ele. Não bota o colete não, tira ele. Pega esse seu plano B e rasga hoje. Porque nada é tão pleno quanto o plano A de Deus para nós. Você foi tornado filho. E por mais que você negligencie isso, existe uma voz aqui dentro de você. Por mais que você tente tapar ela, amordaçar ela, ainda está gritando por eternidade aqui dentro de você. Ainda está gritando Abba aqui dentro de você. E há um ambiente preparado para que esse espírito seja alimentado, para que essa alma seja acalmada, para que esse coração enganoso encontre direção. A mesa está preparada, cara. Tem um lugar nessa mesa que está escrito o teu nome. E esse lugar é de frente com Jesus. Ele sabe tudo que você já experimentou, mas nunca, entenda comigo, nunca, algo que você já tem experimentado nessa vida se compara com aquilo que Ele ainda tem para você experimentar. Uma vez uma menina falou para mim bem assim, eu estou terminando. Ela falou assim: Karen, um dia eu senti a presença de Deus. Um dia eu chorei na igreja, um dia eu fui quebrantada, um dia eu me movia com os louvores, com a palavra. Um dia eu entrava para o meu quarto e orava e o horário não me interessava, eu queria estar com Ele. Um dia. E eu virei para ela e falei: por que você deixou esse dia passar? Por que você deixou esse dia virar saudade? Sendo que Ele está de braços abertos todos os dias. O nosso erro é fazer do passado o nosso limite de vida em Deus. Eu já senti Ele demais, acho que não tem mais para onde sentir. Tem sim. A gente olha para trás e a gente fala: não, eu já vivi os meus melhores dias em Cristo. Não, os melhores dias da igreja em Cristo estão por vir. Estão por vir.
Os melhores dias dos filhos com o Pai estão por vir. O passado foi incrível, mas ele não é parâmetro para aquilo que eu já, para um limite para o que eu vivi em Cristo, não. Ele pode ser um parâmetro para que você viva algo ainda maior, ainda mais incrível. Conhecer e prosseguir. Só para no meio do caminho quem ainda não entendeu. Quem se fez o próprio caminho. Só fica na beira quem ainda não entendeu o que está reservado para você lá no final do caminho. Há uma coroa, um céu, isso é recompensa, mas o melhor que está preparado lá é Jesus Cristo esperando a gente. Ele é o céu do cristão. Ele é a recompensa do cristão. O Cristo que ele viveu por toda a sua vida tentando imitar. É muito superficial viver por bênçãos. A profundidade está em viver pelo abençoador. É Ele que eu quero. Amém? Amém? Tá dormindo não? Fica de pé comigo, por favor.